Olá, turminhas dos primeiros anos do CEP, da disciplina de História. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Espero que estejam bem, né? Apesar da pandemia e da nossa quarentena, né? Parece que sem fim. Mas é importante o engajamento de todos nós nesse processo para que as autoridades médicas e sanitárias possam reduzir os índices, né? Descer a curva e providenciarem assim a nossa volta, né, ao nosso cotidiano normal, né? É óbvio que muito provavelmente o nosso normal será um outro normal, né, baseado em novos paradigmas. Bem, gente, mas enquanto a quarentena continua, nós vamos continuar aqui utilizando as ferramentas que a tecnologia nos permite para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito interessante, que é uma das principais civilizações, né, da história da humanidade, que é a civilização hindu, né, a Índia antiga, né. E antes de qualquer coisa, é importante a gente perceber aqui os objetivos da aula de hoje. Nós vamos estudar os aspectos gerais da civilização indiana, como a geografia, a cultura, a economia, a organização social e características de alguns dos povos que, ao se miscigenarem, deram origem a essa milenar civilização. Bem, vamos começar aqui pelas origens da civilização indiana, não é? Quando os estudiosos desejam ampliar seus conhecimentos sobre essa milenar civilização, eles recorrem, né, aos livros indianos mais conhecidos, né, que são os Vedas, né, que em sânscrito significa conhecimento, né? Eles se tornaram a principal fonte de pesquisa, né, para todos os estudiosos que se debruçam sobre essa civilização. A literatura védica é formada por uma extensa coletânea de textos que foram escritos em períodos diferentes da história, né, e foram divididos aqui em 4 partes, né. Uma outra informação importante sobre as origens da civilização indiana é que ela é resultante do contato entre arapianos e arianos, né, que vieram do Irã e se miscigenaram aos grupos locais e vão dar origem à civilização hindu, né? Como a gente pode ver aqui, né? Ao longo do segundo milênio antes de Cristo, né? Esses povos seminômades, né? Os arianos, que vieram do atual Irã, invadiram o Vale do Indo, né? Em busca de pastos para o gado. A invasão dos arianos vai fazer a vida urbana da Índia declinar, mas depois vai haver um contato deles com os arapianos ou dravidianos, né? E aí vai surgir a grande civilização hindu, né, que vai fazer da Índia o que ela é hoje, né, um dos maiores países do mundo, com 1,2 milhões de habitantes, né, separados da Ásia pela cordilheira do Himalaia, como nós podemos ver aqui nessa ilustração. Bem, a economia e sedentarização das aldeias da Índia, né, ela vai começar a ocorrer por volta de 3000 a.C., no Vale Fértil do Rio Indo, né. E aí eles vão começar ali a se fixar, né, as pequenas aldeias camponesas sedentárias. E aí vão produzir cereais, algodão, frutas e pecuária, né, criação de gados, patos, cabras, galinhas e perus. Parte dessa produção, né, que não for consumida pela população local, será comercializada. Já a civilização arapiana ou dravidiana, que já estava na região, né, quando os arianos chegaram, eles já produziam machados, panelas, joias, jarros, pérolas, turquesa, ouro, ornadas, né? E por volta do século II, ela começa a declinar. É justamente no período em que chegam os arianos e começa com os arapianos a fusão de formação da civilização hindu. Os motivos prováveis da decadência, né, da civilização arabiana, para alguns especialistas, se deu por conta das inundações do rio Indo, né, e do esgotamento do solo, né, levando essas massas populacionais a se deslocarem para outras áreas mais férteis, né, em busca de sobrevivência. E um outro problema também é a superlotação populacional, né, que também vai gerar problemas sociais, que coincidiram justamente com a invasão dos estrangeiros, né, vindos do Irã, os povos arianos, como nós falamos agora há pouco. A política, bem, a organização política dessa região, né, vai se dar inicialmente com a formação, das cidades. Quando ocorre a formação de uma cidade, ocorre, portanto,
a centralização política, né, no seu nível inicial, né? Começa a surgir ali uma liderança política, um chefe militar, um conselho de anciãos. Isso se chama, né, centralização política. E geralmente se dá nessa transição de uma aldeia para uma cidade, né? Então, essa centralização política a partir de uma cidade é um pouco mais complexa do que a organização política das aldeias, né? Que tem uma organização mais simples. Portanto, as cidades mais importantes serão Harappa e Mohenjo-Daro. Essas cidades vão ter uma estrutura de esgoto, de água, transporte, comércio e também um importante sistema de escrita. As religiões da civilização hindu, né? Os hindus eles vão cultuar mais ou menos aí 3 grandes religiões, né? O hinduísmo, o budismo e o islamismo, né? E é importante a gente estudar um pouco essas religiões porque elas vão ter um peso muito importante na organização social. Ela vai direcionar toda a organização social. Então, no início, o hinduísmo cultuava diversos deuses associados às forças da natureza, né? Entre eles Brahma, né? Que representava o todo, o absoluto do universo. E para o hinduísmo, o domínio das paixões se dava por meio das orações e das meditações, pois era este o caminho para que o cidadão hindu alcançasse a união entre a alma e a realidade do Deus absoluto Brahma. O hinduísmo é uma religião predominante, né, na região, com cerca de 73% da população atual, e o islamismo é seguido por cerca de 14%. Um outro elemento do hinduísmo é a reencarnação, né? Para eles, a existência da alma percorre ciclos de reencarnação, que ele se chama Samsara, né? Eles chamam esse ciclo de reencarnação de Samsara, onde se nasce, morre e renasce. E as reencarnações são regidas por um outro conceito que é o karma, que é a bagagem que trazemos de vidas anteriores, né? A reencarnação hinduísta só se finda quando a pessoa alcança a plena purificação. E aí ele se integra, né, à realidade absoluta do Deus Brahma. Portanto, a noção de karma, ela vai sair do âmbito do religioso e vai para o âmbito do social, porque vai ser um conceito utilizado, né, pela civilização hindu para organizar a sua sociedade. Portanto, ela vai servir para justificar a hierarquia de castas sociais presentes na Índia. Porque eles acreditavam que uma pessoa nascida em uma casta inferior poderia reencarnar em uma casta superior, dependendo, claro, dos atos corretos que ele praticara na vida presente. Já os atos praticados na vida presente, né, fossem considerados incorretos, ele poderia reencarnar em uma casta inferior, ou até mesmo reencarnar na forma animal. O que a gente pode perceber aqui é que a religião hinduísta vai ser utilizada como critério de classificação social. Tipo assim, se você é rico, não é porque o sistema social, econômico e político da Índia é justo para com você e injusto para com os pobres. Não, é porque você é um ser encarnado de forma superior à encarnação anterior. Se você é pobre, é porque você ainda está em processo de evolução espiritual. Você precisa reencarnar mais vezes para melhorar sua condição na Terra. De certo modo, a religião vai legitimar a desigualdade social na Índia, né? E vai conformar também a população. Você é rico porque você já encarnou várias vezes. Você é pobre porque ainda precisa reencarnar. É porque você cometeu muitos erros na vida passada. Isso vai ser contestado mais na frente pelo budismo. A gente vai já chegar lá. Bem, os chefes dos clãs mais poderosos na Índia, né, a antiga, nós podemos destacar algumas questões curiosas. Eles vão exercer funções religiosas e guerreiras, eles vão passar a instituir formas de domínio sobre outras camadas da população e muito provavelmente esse sistema deu origem ao sistema de casta na Índia. As castas na Índia são uma organização social rígida e hierárquica que dura até os dias atuais. Vamos ver aqui nessa pirâmide para a gente entender melhor. É a divisão da sociedade indiana em 4 castas, né, feitas ainda no período védico. Então nós vamos ter no topo dessa pirâmide os Brahmanes, que é o grupo social dominante, que tem uma série de privilégios e é composto por sacerdotes e líderes dos clãs. Aí abaixo deles nós temos os Kshatriyas, que também é um grupo poderoso, formado por aristocratas e guerreiros. Abaixo os Vaishyas, que são os agricultores, artesãos e comerciantes. E na base da pirâmide, os Sudras, que é composto por servos. Mais embaixo da pirâmide, você pode até ver que ela está separada aqui da pirâmide, né? Nós temos os Párias, ou os Dalits, que é o grupo social composto pela multidão. Aqueles que não pertencem a nenhuma casta,
que foram excluídos por critérios religiosos, né? Eles são considerados impuros, eles não devem ser tocados pelos membros das outras classes, das outras castas, eles não devem frequentar os templos e eles não podem se unir a pessoas de outras castas, pois eles são considerados impuros. Só uma informação interessante, né? A Constituição da Índia aboliu o sistema de castas muito recentemente, né? Em 1950. No entanto, a tradição deixou traços, né, de preconceitos no cotidiano do povo hindu, principalmente nas regiões rurais. Uma outra religião, né, é o budismo, que surgiu no século VI a.C., na Índia, né, e é uma doutrina que vai se contrapor à autoridade incondicional do Vedas, que é o livro sagrado do hinduísmo e que configura, né, o sistema de castas na Índia. O budismo tem como seu fundador Siddhartha Gautama, né, o Buda, popularmente conhecido, e cujos seus ensinamentos vai ser transmitido de forma oral pelos seus discípulos, né? A doutrina budista, ela afirma que a origem do sofrimento está no desejo, portanto, se você elimina o desejo, você elimina o sofrimento, uma vez que, eliminando o desejo, você alcança o equilíbrio emocional chamado de nirvana, sem desejo, sem sofrimento. O apogeu e decadência do budismo. No século III a.C., a doutrina budista vai conhecer seu apogeu, né, quando o rei Ashoka vai se converter ao budismo. Porém, depois de sua morte, o seu reino vai se fragmentar e o budismo vai perder força na Índia, né, mas vai crescer, se desenvolver na China e no Japão, que tem mais de 470 milhões de seguidores. Agora nós podemos fazer aqui uma revisão rápida sobre o assunto que a gente estudou. Nesse mapa conceitual a gente pode ver aqui a origem, né, da civilização hindu com a chegada dos arianos, né, que vão se miscigenar aos arapianos e vai surgir a civilização hindu com a formação das aldeias no Vale do Rio Indo. A geografia vai ser o Vale do Rio Indo e o Rio Ganges, né? A economia, como nós já estudamos, será de cereais, verdura, artesanato e o comércio de excedentes. A organização política se dará com o surgimento das primeiras cidades, Harappa e Mohenjo-Daro, que já tinha uma certa estrutura de água, esgoto, transporte, comércio e um sistema importante de escrita. A religião vai ser o hinduísmo, o budismo e o islamismo. E a sociedade vai ser dividida em castas, cuja o critério de seleção dos seus membros será a religião hindu. Bem, gente, espero que a aula tenha nos ajudado, né, a esclarecer um pouco do que a gente estudou até então. Faça a leitura do slide e responda os formulários do Google presentes lá, postados na nossa plataforma do Google ou do ICEDUC. Um abraço a todos, fiquem em casa, na medida do possível, evitem aglomerações, bons estudos, boas leituras e até a próxima.